Essa é a configuração que eu utilizo para a gravação de aulas de um quadro em minha casa. Bem, eu tenho um quadro simples, então eu coloco o celular, que é quem vai fazer a gravação, a uma distância mais ou menos igual à minha envergadura. A razão disso é ter a visualização completa do quadro. Também eu coloco o celular na altura aproximada, a câmera do celular, a altura aproximada do meu plexo solar, de tal maneira que eu tenha a visibilidade do quadro, sem ter a visibilidade completa, que dificulta a visualização da imagem. Com esses cuidados, a letra que eu escrever aqui, que precisa ser uma letra relativamente grande, vai poder ser visualizada pelo aluno. Também para captação de som, estou utilizando o microfone do Lapela. Esse microfone ele é vendido por volta de R$ 30 no centro da cidade, isso em 2019. E a principal razão de eu estar usando esse microfone é que ele tem um extensor, e esse extensor me permite uma movimentação melhor enquanto eu escrevo no quadro. No entanto, aquele microfone do celular já funciona perfeitamente bem para gravação de aulas. O último cuidado que eu tomo é a questão da iluminação. A iluminação que eu estou utilizando é uma iluminação indireta. Como é que eu fiz isso? Peguei um abajur, coloquei, como eu já tinha mostrado a vocês, um guardanapo preso por um elástico, e essa iluminação ela não incide diretamente sobre mim, para não formar nenhuma mancha luminosa, nenhum reflexo luminoso no quadro. O que eu faço é apontar essa fonte de luz para a parede, para que a iluminação indireta da parede incida sobre o quadro e sobre mim, eliminando a sombra do quadro. Se eu quiser eliminar a sombra do ambiente todo, eu vou precisar de mais do que uma única fonte de luz. Em geral, vou precisar de 2 fontes de luz para isso. Bem, agora eu vou pausar essa gravação e vamos ver como é que fica a aula gravada a partir do celular, nessa configuração que eu mostrei a vocês. Bem, essa é aquela gravação usando o celular com aquela configuração que eu mostrei a vocês. Então, eu tento posicionar meu corpo de tal maneira a não interferir com o que está sendo escrito. A iluminação, como vocês podem ver, é indireta, ainda assim ela deixa uma mancha luminosa aqui. Também observem que à medida que eu me movimentar, a mudança de iluminação dada pelas minhas sombras pode alterar um pouco a iluminação da imagem. Procure sempre olhar para a câmera do celular, ao invés de olhar para o meio do celular onde a imagem está sendo projetada. Olhar para a câmera do celular dá uma conotação mais natural ao que está sendo dito, do que olhar para o meio do celular quando você parece estar olhando em outra direção que não a direção do usuário, de quem está assistindo a aula. Quando você for escrever no quadro, procure uma letra, usar uma letra relativamente grande. Por exemplo, uma letra que você consiga visualizar no fundo da sala de aula, a letra padrão que a gente utiliza em salas de aula grande. Também utilize o recurso de destacar com cores para facilitar a transmissão do que você está colocando. Então, aqui eu tenho o valor principal da integral e aqui a constante de integração, que eu não gostaria que o aluno esquecesse na integral indefinida. Também, no segundo quadro, observe que a maneira como posicionei a câmera, ela dá também a possibilidade de uso do segundo quadro. E toda vez que eu escrevi, eu tomei o cuidado de não me posicionar de encontro ao que eu estava escrevendo. Uma boa prática nessas horas é você nunca ficar de costa, como eu fiquei para o quadro, mas a gente que dá aula em sala de aula sabe que isso é praticamente impossível. Também uma última observação, procure limitar as aulas a no máximo 10 minutos de aula, porque é bastante cansativo para quem está assistindo observar mais do que 10 minutos de vídeo. Olhar para uma tela durante 10 minutos pode ser bastante cansativo, muito mais do que olhar para um quadro numa sala de aula, por exemplo. Quebre a aula em pequenos tópicos
E ao final de cada quadro que você escrever, você tente fotografar o quadro para enviar junto com a aula para o aluno na forma de imagem, para facilitar a visualização dele e não ter que estar preocupado em acompanhar apenas o que você está escrevendo. Com esses cuidados, eu imagino que a aula em quadro fique bastante interessante para ser utilizada como suporte à aula presencial. É isso.